Os notórios erros econômicos da União Soviética levaram ao seu colapso, mas a Rússia parece ter aprendido pouco com isso. As recentes decisões do presidente Vladimir Putin mostram que a má gestão econômica ainda é predominante, ameaçando condenar o país mais uma vez. Desta vez, esses erros podem também arrastar o exército russo para o fundo do poço. A economia de guerra de Putin visa sustentar as operações militares, mas uma economia totalmente militarizada só pode ir até certo ponto antes de desmoronar sob seu próprio peso. Ignorar as realidades práticas e o bem-estar das forças só acelera a queda. Más decisões estão fraturando a estrutura destinada a projetar poder, colocando em risco a eficácia militar e a estabilidade nacional. Neste vídeo, exploramos como esses erros econômicos estão minando o exército russo e o futuro da nação. E é exatamente isso que acontece na Rússia, e o que este vídeo vai analisar. Mas antes de chegarmos ao desmoronamento, vamos traçar o caminho dos erros econômicos de Putin e das decisões equivocadas que estão preparando o cenário para esse colapso iminente. Embora Putin nunca tenha sido particularmente sábio em suas estratégias econômicas, sua invasão impiedosa da Ucrânia é, sem dúvida, o que desencadeou o começo do fim para o exército russo. Veja bem, quando Putin lançou a invasão contra a Ucrânia, ele esperava que Kiev desmoronasse em questão de dias, garantindo uma vitória rápida e decisiva. Em vez disso, encontrou uma resistência inflexível tanto no campo de batalha quanto fora dele. A resistência fora do campo de batalha, a resposta formidável da comunidade internacional, foi o que fez a economia russa afundar mais rapidamente do que Putin esperava que Kiev caísse. Imediatamente após a invasão, a atividade econômica na Rússia contraiu 4,4%. Em questão de dias, a moeda russa, o rublo, perdeu mais de 40% de seu valor externo. Depois disso, foi um problema atrás do outro. Empresas ocidentais logo começaram a se retirar da Rússia. Os ativos do país foram congelados. Suas exportações de energia foram alvo de sanções. E, por fim, a economia russa foi isolada dos sistemas financeiros globais. As sanções internacionais abrangentes que possibilitaram tudo isso tinham um único objetivo: enfraquecer a capacidade da Rússia de fazer guerra contra a Ucrânia. E, a princípio, parecia que elas seriam bem-sucedidas. Não havia dúvida, a economia russa estava à beira do colapso. Mas, em uma reviravolta inesperada, essas sanções, descritas como esmagadoras, debilitantes e sem precedentes pelos comentaristas ocidentais, não provocaram a queda antecipada da Rússia. Em vez disso, a economia russa exibiu uma resiliência surpreendente em 2023, permitindo que Putin continuasse com sua postura agressiva. Como era de se esperar, as autoridades russas se gabarão do crescimento de 3,6% da economia, elogiando-se por evitar uma recessão profunda em 2022. Grande parte desse crescimento pode ser atribuída a um único fator: a expansão do complexo militar industrial. É provavelmente após ver que o setor militar foi quem salvou a economia russa de uma desaceleração mais severa que Putin decidiu torná-lo a base da estratégia econômica do país. No papel, essa decisão parece bem-sucedida, já que o Fundo Monetário Internacional, FMI, prevê um crescimento de 3,2% para a economia russa em 2024. Essa previsão, feita em abril de 2024, foi até mais alta do que a estimativa de janeiro da organização, que via o PIB da Rússia subindo para 2,6%. O que talvez tenha sido ainda mais chocante do que a previsão otimista de crescimento foi que a Rússia deveria superar algumas das economias mais fortes do Ocidente em termos de crescimento do PIB. Segundo o FMI, os S&P esperam uma taxa de crescimento de 2,7%, a França 0,7%, o Reino Unido 0,5% e a Alemanha 0,2% para o mesmo ano, 2024. Mas vamos lembrar uma coisa: a Rússia sempre pareceu melhor no papel do que na realidade. Como a história mostra, métricas econômicas superficiais como essas frequentemente obscurecem vulnerabilidades mais profundas que podem levar a uma severa desestabilização.
Por isso, muitos especialistas alertam que o discurso sobre a resiliência econômica miraculosa da Rússia está gravemente equivocado. Como Mark Sobel, presidente dos Fóruns Monetário e Financeiro Oficial do EUASA, coloca, a Rússia está mascarando um processo de degradação econômica significativa que continuará bem no futuro e marginalizará ainda mais sua presença global. Mas, surpreendendo a ninguém, Putin está apostando ainda mais em suas estratégias econômicas, movido pela crença de que a militarização adicional é a chave para manter o poder e a influência. Com isso em mente, vamos dar uma olhada mais de perto na economia de guerra e seus principais pilares, explorando como está preparando o palco para o colapso do exército russo. O princípio central da economia de guerra de Putin é simples. Quando o dinheiro público é alocado sabiamente, ele traz resultados. Putin parece acreditar que essa alocação inteligente se refere a gastos militares maciços, enquanto o resultado desejado é salvar a economia do país e não levá-la à falência. Claro, esse princípio não é novidade. Esse modelo econômico foi moldado por décadas de falácias e crenças delirantes da era soviética. Ele é novo apenas no sentido de que Putin nunca o usou antes da invasão da Ucrânia. Quando Putin assumiu o poder na Rússia, foi após as reformas liberais dos anos 990. Nos primeiros anos de seu governo, ele até parecia defender uma reestruturação significativa e a liberalização da economia russa. Hoje só se encontram os vestígios mais tênues do liberalismo nas pessoas que Putin escolhe para comandar diversos aspectos das finanças russas. Atualmente, Anton Siluanov, o ministro da Fazenda, Elvira Nabiullina, a governadora do Banco da Rússia, e Maxim Oreshkin, o conselheiro econômico de Putin, não são liberais. No entanto, podem ser descritos como tecnocratas racionais que priorizam a estabilidade. Então, por que Putin os mantém por perto? Bem, Putin pode ser muitas coisas, mas não é burro. Ele sabe da importância de manter indicadores macroeconômicos fortes e a estabilidade econômica para preservar seu poder. Foi ensinado por vários economistas liberais no início de seu governo, incluindo Alexei Kudrin e Anatoly Kobayev. Mas a questão é, por quanto tempo Putin será capaz ou estará disposto a sustentar esse equilíbrio precário? Como as coisas estão agora, parece que ele está se afastando gradualmente de qualquer equilíbrio e mergulhando de cabeça em uma estratégia econômica repleta de riscos. Isso não deveria surpreender, dada a forte crença das pessoas ao redor de Putin na chamada Operação Militar Especial da Rússia na Ucrânia. Essa crença equivocada, quase como um culto, alimentou a convicção de que gastos governamentais exorbitantes com o complexo militar industrial não apenas sustentariam o esforço de guerra, mas também sustentariam e até fariam crescer a economia da Rússia. E quão exorbitantes são esses gastos? Tão exorbitantes que quase chegaram à escala dos gastos militares da era soviética durante a Guerra Fria. É claro que estamos falando do montante total de dinheiro gasto, e não da parte do PIB, usada para o que a Rússia chama descaradamente de defesa e segurança. Afinal, é bem conhecido que a União Soviética gastava mais de 20% do seu PIB em defesa, enquanto tentava se retratar como o bicho-papão para o Ocidente. Hoje, apenas a Ucrânia ultrapassa essa porcentagem, alocando até 37% do seu PIB para a defesa em meio ao conflito em curso. Quanto à Rússia, o país está comprometendo cerca de 7% do seu PIB com defesa, o que equivale a aproximadamente 140 bilhões de dólares. Para efeito de comparação, a Rússia estava gastando apenas 65 bilhões e 91 milhões de dólares em defesa, em 2021, antes da invasão, o que correspondia a cerca de 3,72% do seu PIB na época. Mesmo quando a invasão começou em 2022, os gastos militares não chegavam perto do que são hoje. Em 2022, o orçamento militar da Rússia era de 86 bilhões e 377 milhões de dólares, ou 4,06% do seu PIB. No entanto, é importante notar que uma grande parte do orçamento federal da Rússia, quase um quarto dele, ainda é mantida em sigilo. Dado o que sabemos sobre os planos de Putin, é seguro supor que os gastos